Vamos dar uma olhadinha nos exemplos do que a gente está tentando explorar. Ou seja, para a gente calcular confiabilidade na manutenção, eu não vou calcular confiabilidade só num componente, repetindo, né? Eu preciso calcular a confiabilidade da máquina. E numa máquina eu tenho vários sistemas, né? Sistema de acionamento, sistema hidráulico, sistema de refrigeração, sistema estrutural, enfim. Então, para mim saber qual é a probabilidade da máquina funcionar bem, eu preciso entender como que o sistema de acionamento atua na máquina, se ele está em série com o sistema hidráulico, se ele está paralelo com o sistema pneumático, se ele está em série com o sistema de refrigeração, ou seja, eu preciso entender o funcionamento da máquina para colocar ela em blocos, em arranjos estruturais, definir meu nível de estudo e delimitar minha área de estudo. Então, vamos pegar um exemplo para a gente entender ou começar a entender a importância desse estudo dentro da gestão da manutenção na área de controle, né? Resultados, buscar melhorias, melhorar o resultado da máquina como um todo. Então, vamos supor que se queira calcular a confiabilidade de um processo de produção que está em série. E ele é composto de um motor elétrico, de uma bomba centrífuga e uma válvula. Então, veja bem, aqui eu tenho um tanque, esse motor e essa bomba que está colocada aqui de forma didaticamente isolada, mas isso é montado por inteiro, né? Numa base, e a válvula sem dúvida não está na base, mas aqui está se representando qual é a lógica. Essa bomba puxa um determinado fluido daqui, bombeia para cá e transporta para esse tanque, ok? Então, nós temos dois tanques, um onde eu puxo o material e a outra onde eu transfiro o material. O meu sistema que será estudado vai ser delimitado nesses três componentes. Eu não vou estudar a falha do tanque e nem nesse o tanque, né? O gargalo, para mim, é esses três componentes que estão ali. Então, eu delimito o meu estudo. Eu vou estudar o meu sistema, vai ser toda essa parte, sendo que o início dele vai ser do motor, né? E o término dele vai ser da válvula. Então, não vou estudar o tanque, nem esse outro tanque. Mesmo porque a quantidade de falhas nos tanques deve ser zero, né? Mas eu quero estudar esses três componentes, R1, R2 e R3. Qual é a confiabilidade do motor, qual é a confiabilidade da bomba, qual é a confiabilidade da válvula, e aí sim, responder a pergunta, qual é a probabilidade, no fundo, o que se quer saber é qual é a probabilidade desse fluido ser bombeado e ser transferido para esse, né? Para o cara da produção, para o dono, para o gerente da fábrica, né, ele não quer saber se o motor tem confiabilidade tal, a bomba tal, isso não interessa para ele. O que interessa para ele é qual é a probabilidade desse fluido sair daqui, chegar aqui e funcionar bem nas próximas 720 horas. É o que se espera, né, para se realizar uma determinada operação, alguma parte produtiva. Então, qual é essa confiabilidade, né? Bom, aí nós vamos ter que, primeiro, recorrer ao histórico de cada parte desse sistema. A que parte, professor? Nós vimos aqui, motor, bomba e
válvula. Então, nós temos que pegar no histórico de manutenção, no sistema, ou num sistema manual, nas folhas de ocorrências de cada um desses conjuntos, onde tem essa informação, quantas ocorrências teve, né, quanto tempo levou de manutenção corretiva, né, e contabilizar isso e, no final, calcular o que me interessa, que é a taxa de falha. Né? Para me calcular a confiabilidade, eu preciso da taxa de falha. Então, essa taxa de falha não vai aparecer para mim prontinha. Oba, caiu aqui uma tabelinha de taxa de falha. Não vem. Eu tenho que ir lá pegar o histórico da máquina, né? Pegando o histórico da máquina, eu vou lá levantar todas as ocorrências, vejo quanto tempo eu levei para consertar cada uma dessas ocorrências, e aí calculo quanto tempo funcionou bem entre as ocorrências, tiro uma média, que é o MTBF, né? E o inverso da MTBF eu vou tirar a taxa de falha. Vou chegar esse valor vai chegar para mim ali através desse levantamento que foi feito aí, né? Bom, beleza. Vamos calcular a confiabilidade que se espera, mas vamos calcular componente por componente, né? Então, qual é a confiabilidade do motor elétrico para as próximas 720 horas? A fórmula está lá. É elevado a menos taxa de falha, que multiplica pelo tempo que se espera. A taxa de falha do motor é 0,0024 falhas por hora. E o tempo que se espera é 720 horas. Então, esse resultado vai me dar 0,84. Probabilidade é um valor de entre 0 e 1. Então, em percentual, a probabilidade desse motor funcionar bem nas próximas 720 horas é 84,11%. Beleza. Qual é a confiabilidade da bomba centrífuga, que está em série com o motor, né? Está acoplada com o motor. Bom, vou pegar aqui a taxa de falha da bomba, que tem lá o seu histórico, número de ocorrências, cálculo de MTBF, inverso MTBF, valor da taxa de falha. Achei 0,0048, né? Coloco na fórmula, que vai também pelo mesmo tempo esperado, que está se esperando, está se querendo avaliar para esse equipamento como um todo. Então, nós chegamos à conclusão que a probabilidade dessa bomba centrífuga funcionar bem nas próximas 720 horas, dentro das condições de projeto pela qual ela foi projetada, fabricada, montada, é 70,53%. E, por último, eu tenho a minha válvula lá, meu registro, faço a mesma comparação, vou lá no histórico, né, retiro os valores, calculo MTBF, taxa de falha, acho 0,0037, substituo na fórmula e acho que a confiabilidade da válvula é 76,85, não a confiabilidade da válvula. A probabilidade dela funcionar bem nesse período é 76,85. Tá, mas qual é a resposta que o diretor está querendo? Qual é a probabilidade? O que ele está querendo é saber qual é a probabilidade disso aqui ser bombeado e o líquido ser transferido de um tanque para outro nas próximas 120 horas, sem ocorrer nenhuma falha em nenhum desses componentes que estão atrelados aqui. Então, esse cálculo a gente calculou cada um deles, e agora eu vou calcular a confiabilidade do sistema.
A confiabilidade do sistema, a gente viu, é um sistema que está em série. Um conjunto está atrelado ao outro. Não tem outro caminho, é um caminho só. Então, a confiabilidade desse sistema é a confiabilidade de um vezes a confiabilidade do 2 mais a confiabilidade do 3, ou seja, confiabilidade do motor vezes a confiabilidade da bomba vezes a confiabilidade da válvula. Então, a confiabilidade do sistema ou a probabilidade desse sistema funcionar bem é 45,6%. E aqui a gente viu o que lá no arranjo em sério foi dito. A probabilidade de um sistema ela é menor do que a probabilidade dos seus componentes, porque o sistema está em série. Quanto mais componentes você colocar nesse sistema, pior vai ser a probabilidade dele funcionar bem. Quanto mais itens você colocar associados em série, mais baixa vai ser a expectativa, ou mais baixa vai ser a probabilidade dele funcionar bem. 45,6%. Ou seja, a chance dele falhar nas próximas 720 horas é maior do que ela funcionar bem. Né? 54,4 para 45,6. Isso é futuro, isso é probabilidade. Né? Para que isso se modifique, eu preciso atuar ou na disponibilidade ou na mantenabilidade. Ou eu preciso fazer alguma coisa, porque isso aqui é só previsão, né? É uma probabilidade, a chance probabilística de acontecer esse resultado nesse sistema. Agora vamos mudar, vamos fazer um outro exemplo mudando o arranjo, né? Um outro arranjo. Vamos supor que eu queira calcular a confiabilidade agora, mas de um determinado processo específico, onde eu tenha 3 válvulas e essas válvulas elas estão montadas em paralelo, né? Ou seja, eu vou transportar esse fluido daqui para cá, e aí provavelmente isso aqui está descendo por gravidade, não há necessidade de bomba, nada. A única coisa que eu tenho que fazer é abrir o registro para que esse fluido possa se deslocar para cá, e aí, por sistema do processo, pelo sistema que foi planejado, né? Esse caminho pode ser tanto por uma válvula, pode ser tanto por outra, pode ser tanto por essa terceira. Ou seja, eu tenho 3 caminhos. De qualquer forma, esse fluido vai chegar nesse tanque passando por qualquer uma dessas 3 válvulas aí. Qual é a chance de funcionar nas próximas 720 horas um sistema desse tipo? Né? Delimitando o nosso sistema, nosso estudo vai ser ali. Né? Só essas 3 válvulas que eu estou estudando. Beleza, da mesma forma eu vou lá no histórico, levanto as ocorrências, quanto tempo funcionou bem, quantas horas eu levei para fazer o reparo, calculo o tempo operacional total, divido pelo número de ocorrências, acho o MTBF, inverte o MTBF e acho a taxa de falha. Calculo a confiabilidade de um sistema, da primeira válvula, né, que é 84,11%. Historicamente, a segunda válvula tem um comportamento diferente, que me dá uma confiabilidade de 70,53%, e historicamente a terceira válvula tem lá
uns números que me dão uma confiabilidade de 76, ou uma probabilidade de funcionar bem nas próximas 720 horas de 76,85. Tá aí, qual é a confiabilidade naquele fluido ser elevado, transmitido para outro tanque? Que é o que o diretor quer saber. Qual é a confiabilidade do sistema, né? Como nós estamos em arranjo em paralelo, outro errinho aqui no texto, arranjo em paralelo, né? Quando a gente tem arranjo em paralelo, então a gente precisa fazer diferentemente do que foi feito em série. Esse texto tem a ver com outro exemplo. Aqui é paralelo, né? A maneira de calcular o arranjo quando nós estamos em arranjo paralelo é dado por essa fórmula. Confiabilidade a um tempo t é igual a 1 menos a confiabilidade do primeiro componente, vezes 1 menos a confiabilidade do segundo, vezes 1 menos a confiabilidade do terceiro. Dessa forma, o arranjo se calcula para arranjo em paralelo. Então, substituindo os valores que nós calculamos, 84,11, 70,53 e 76,85. A gente vai chegar à conclusão que a probabilidade de o sistema funcionar bem, sem falhas, em 720 horas é 98,9%, ou seja, as chances dele não funcionar são bem pequenas, 1,1%. Ou seja, tem todas as probabilidades possíveis de um sistema montado desse jeito funcionar bem. Por quê? Por causa da redundância, por causa da montagem estrutural, montagem em paralelo, onde qualquer uma daquelas 3 válvulas pode fazer a função se alguma vier a falhar. Então, isso faz com que a confiabilidade do sistema suba. E a gente viu nesse resultado que está aparecendo aí, né? Bom, o terceiro exemplo didático, nós vamos agora estudar como a gente pode calcular a confiabilidade para sistemas que estejam com arranjo misturado. Partes em série, partes em paralelo, né? E aí tendo 4 equipamentos, 4 componentes, 4 subsistemas envolvidos para um período aí de 720 horas também. Então, está representado aqui, né? O sistema começa antes do motor e termina antes do tanque, né? Ou seja, não vou apurar as falhas nos tanques. Me interessa saber qual é o desempenho, qual é a probabilidade do sistema funcionar bem, considerando esses 4 componentes: motor, equipamento R1, a bomba, equipamento R2, a válvula R3 ou a válvula R4. A válvula R3 e R4 elas estão em paralelo, ou seja, pode qualquer uma delas vir a funcionar no lugar da outra, que a função é garantida. Bom, então, já do período anterior, a gente só está copiando esses valores, a gente já apresentou ali nos exemplos anteriores. Então, vamos calcular. A primeira coisa que diz a regra é que nós temos que calcular a confiabilidade de cada um desses componentes. Depois eu vou ter que calcular a confiabilidade dessa parte desse sistema em paralelo para transformar isso aqui em série. E aí sim, eu vou calcular os resultados desses dois
com esses outros dois e o sistema será calculado como série, dessa forma que se calcula, né? Então, vamos lá. Motor elétrico, taxa de falha 0,0024, probabilidade de funcionar bem, 84,11. A bomba, a gente já fez esse cálculo atrás, só estamos repetindo aqui. Probabilidade de funcionar bem, 64,58%. Agora, confiabilidade da válvula R3, né? Também a probabilidade de funcionar bem, 76,85%. E da válvula R4, a probabilidade é. Tem alguma coisa errada. Não é esse valor. Deixa só dar uma corrigida aqui, que eu acho que esse valor não é esse, né? Vamos lá. 0,01061 vezes 720 exponencial. Aqui é 0,644, é 64,4. Bom, quando passar esse material, tem que revisar essas contas aqui para você, porque não pode ser com o mesmo valor da taxa de falha, ter o mesmo valor da probabilidade de dividir. Então, tem erro aqui. Mas vamos supor que ele está certo ali, a gente vai corrigir esse valor. Agora, eu vou pegar e vou calcular a confiabilidade daquele trecho que está em paralelo, né, para poder saber qual a confiabilidade naquele pedaço. A gente já viu que confiabilidade em paralelo tem essa maneira de calcular, né? E aqui está o valor exato, né? 64,58, ali naquela tela está errado. Então, aqui eu chego à conclusão que aquele pedacinho em paralelo tem uma confiabilidade, uma probabilidade de funcionar bem, 91,84%. Agora eu tenho que pegar todo o sistema como se ele tivesse em série. E aí eu vou ter que calcular a confiabilidade do componente R1, do componente R2 e do componente que está em paralelo, que eu transformei, que eu calculei a confiabilidade dele, que deu 0,9184. Então, a confiabilidade desse sistema, que tem uma configuração mista, 2 componentes em série e 2 componentes em paralelo, vai me dar uma probabilidade, ou uma probabilidade de funcionar bem, de 54,58%, né? Então, esse sistema 3 ali colocado, ele tem uma possibilidade de funcionar bem de 54,58%. Bom, então, comparativamente, colocando os 3 arranjos que nós fizemos, eu tenho aqui um arranjo em série, 3 componentes. Eu tenho aqui um arranjo em paralelo, 3 componentes. E aqui eu tenho um arranjo misto, onde eu tenho 2 componentes em série e mais 2 componentes em paralelo. A confiabilidade desse primeiro arranjo, nós calculamos 45,6. A confiabilidade desse segundo arranjo, nós calculamos 98,9. E a confiabilidade desse terceiro deu 54,6. Né? A confiabilidade ela é um dos fatores para aumentar a disponibilidade. A gente já viu isso na aula inicial de controle de manutenção. Para que uma máquina esteja disponível,
a confiabilidade, o que que ela traz inerentemente de falhas de projeto, ou quanto o projeto da máquina é ruim, ou se ele tem falhas crônicas, enfim, algo que afete o desempenho da máquina, isso é, vai ser afetado, vai afetar a confiabilidade. Agora, as intervenções que nós fazemos quando executamos manutenção, até mesmo induzimos falhas humanas, ou o tempo de reparo desse sistema é demorado, ou até mesmo a gente não sabe executar o reparo corretamente, precisa de capacitação, ou é, o acesso a essa equipamento, a essa máquina é bem demorado, tudo isso vai afetar também a disponibilidade. Então, tanto pelo lado da mantenabilidade como pelo lado da confiabilidade, ambos afetam a disponibilidade da máquina. Nós não calculamos aqui, só voltar, nada de mantenabilidade, né? Mas se vocês, eu vou voltar bem lá no início, porque talvez o pessoal não tenha percebido, mas aqui, ó, a gente tem que estar de posse das confiabilidades, nós calculamos, as disponibilidades nós não calculamos, mas temos material para calcular, e as mantenabilidades que nós não calculamos, mas o que é a mantenabilidade? A definição lá da mantenabilidade. Opa, já voltou, professor. A definição lá da mantenabilidade, bem no início. Né? A mantenabilidade é a capacidade desse item ou de eu manter em condições de ele executar as funções ou recolocar ele em condições de funcionar, né? Quando a manutenção é executada. Claro, dentro das condições que são requeridas, né? Com procedimentos, com meios, tudo certinho. Então, o quanto eu faço isso bem para que esse equipamento tenha condição de voltar a funcionar bem, tenha capacidade de voltar a funcionar bem. Então, voltando lá para aquela nossa tabela comparativa, opa, ui, eu posso, esse arranjo que eu fiz, a maneira de calcular, eu posso fazer tanto com a confiabilidade quanto a mantenabilidade. Então, nós não calculamos lá, mesmo porque também se calculasse a mantenabilidade, nós íamos levar um pouco mais de tempo. Não faz sentido. Mas calculando a mantenabilidade, para esse arranjo que está colocado aqui, nós vamos encontrar 32,1%. Né? A ideia é, só recapitulando, né, assim como a confiabilidade é a probabilidade de funcionar bem nas próximas 720 horas, na mantenabilidade, qual é a probabilidade do reparo durar 13 horas, né? Baseado em todo o histórico de ocorrências que foram atendidas, quanto tempo eu levei para consertar cada máquina. Então, esse histórico me deu um MTTR, um valor médio de tempo de reparo. Esse valor eu usei para calcular a mantenabilidade e agora eu preciso para essa máquina, eu preciso saber qual é a probabilidade de um conserto nessa linha durar 13 horas, nesse arranjo, e nesse arranjo, e nesse arranjo. Né? A pessoa escolheu 13 horas. Foi um número ou que a gente precisa para uma
próxima parada da produção que se espera, né? Normalmente a gente calcula nesse sentido, né? Qual é a probabilidade de eu conseguir fazer isso numa janelinha que a produção vai me dar de 8 horas, de 9 horas, de 10 horas, de 4 horas, de 2 horas? Então, se calcula a mantenabilidade nesse sentido. Então, em função do histórico, e se usa o mesmo valor para se comparar, né? Esse arranjo tem essa mantenabilidade. Esse arranjo já tem uma mantenabilidade bem maior, 97,4%, e esse outro arranjo, ele sobe a mantenabilidade do primeiro arranjo, mas está longe de ser a mantenibilidade do arranjo do segundo arranjo. E por que que nós precisamos, então, professor, qual é a vantagem de fazer todos esses cálculos e usar esses blocos? Não vi vantagem. Não viu vantagem porque você ainda não, talvez não usou, né? Com essa avaliação da confiabilidade e a mantenabilidade, você também pode calcular a disponibilidade de cada um deles, de cada um arranjo. Poxa, esse valor aqui está baixo, esse está baixo, porque esse arranjo ele está por um caminho só. Qualquer componente que falhar, já era, falha o sistema. Esse daqui, se um falhar, se a falha for aqui, pelo menos eu tenho essa outra válvula para funcionar. Mas se a falha for na bomba ou no motor, vai falhar do mesmo jeito. Por isso que não subiu a mantenabilidade tanto assim. Aqui subiu. Pô, quase valor muito bom. Até a confiabilidade é ótima. Claro, porque aqui eu tenho três componentes que podem falhar. Falhou um, tem o outro, falhou outro, tem o outro. Isso é uma probabilidade baixa de falha, né? Vimos que dá 1% aqui a probabilidade de falhar esse arranjo. Então, a pergunta que fica é, para o mantenedor, pô, queremos aumentar essa confiabilidade. Ou será que não podemos colocar dois motores em paralelo? Pô, professor, dois motores em paralelo é caro. Sim, mas quanto é que custa o reparo? Quanto custa a falha, o tempo de falha, né? Então, aqui, com essa análise, o gestor tem condições de avaliar para que patamar ele quer levar a disponibilidade, para que patamar ele quer levar a confiabilidade, porque eu posso mexer na confiabilidade. Desculpa, só um pouquinho que eu já vou voltar, só um pouco. Hum, Nós comentamos que uma vez que você consegue colocar o teu sistema dentro dessa configuração, desse arranjo estrutural, você pode saber, você tem condição de saber se a tua confiabilidade tem que ser melhorada através de arranjo
ou eu posso mudar a confiabilidade através de troca de componente. Aquele componente que tem aquele motor, por exemplo, que tem uma confiabilidade baixa, eu posso mudar o motor, posso trocar um motor com isolamento mais, com uma isolação maior, posso alterar o motor para uma capacidade de maior, que suporta maior partidas do motor, eu posso melhorar a confiabilidade através da confiabilidade de um componente. Ou posso melhorar a confiabilidade através da mudança de arranjo estrutural. Coloco uma máquina de stand-by, coloco uma redundância. Então, a maneira, se eu fiz bem essa minha análise estrutural, e é óbvio, né, a gente vai chegar a essa conclusão de que a análise ela tem que ser feita nesse sentido. Aí, ou eu mexo na estrutura ou eu mexo no componente. Ora, colocar componentes em redundância é caro. Então não faz sentido pegar a fábrica toda e colocar ela em redundância. Vamos colocar uma fábrica toda reserva. Não existe, não vai acontecer isso. Então, colocar em redundância são coisas importantes, né? Talvez menos do que 3% da fábrica, 3 a 5% da fábrica vão ter projetos que mereçam ter redundância. Né? A gente está falando aí do trem de pouso do avião. Né? Poxa, só tem um trem de pouso, mas tem 3 unidades. Tem aviões com 2, tem aviões com 3 unidades hidráulicas, 2 de redundância, 1 ou 2 de redundância. Mas ali só tem um trem de pouso, então é razoável, né? Não é nada. Esse investimento ele vai se justificar pela questão da segurança. Agora, não são todas as máquinas que a solução seria para aumentar a confiabilidade, colocar uma bomba reserva, um motor reserva, 2 válvulas reserva. Ah, qual é a confiabilidade desse conjunto? Ah, vai subir, provavelmente para ficar bem próximo ali daqueles arranjos com três válvulas em paralelo. Vai subir bastante, né? Se você colocar 2 motores em stand-by aqui, essa confiabilidade já sobe para uns 60%, quase 70%. Se colocar uma outra bomba, sobe para 80%, 90%, alguma coisa. A pergunta é, mas quanto é que custa um motor novo e uma válvula e uma bomba nova? Então, não é melhor aumentar a confiabilidade desse motor, aumentar a confiabilidade dessa bomba individualmente e fazer com que o resultado possa subir? Então, a ideia de se estudar o resultado em termos de confiabilidade de uma máquina, de um sistema, de um componente, é justamente pela possibilidade que você tem de avaliar aonde a manutenção tem que atuar, onde a gestão, onde vai sinalizar para a gestão que precisa ser feito algo para atingir uma determinada confiabilidade ou mexer na manutenibilidade. Por exemplo, essa em série está 32,1. Por que está tão baixo? Além de ser em série, então você está se levando muito tempo para consertar cada um desses componentes. Então, se eu diminuir o tempo de reparo, eu também aumento a confiabilidade e aumento a disponibilidade, que no fundo uma é consequência da outra. Então, essa análise em conjunto, a confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade, fecha aí o leque do gestor para olhar as 3 frentes de trabalho da manutenção, sendo que a disponibilidade é uma consequência.
né? Mas a confiabilidade e a mantenabilidade, ele pode atuar projeto, pode atuar em treinamento, pode atuar em recurso, capacitação, mudança de materiais, ferramentas novas, melhoria de acesso, várias ações do gestor para poder melhorar a mantenabilidade, como consequência, aumentar a confiabilidade e a disponibilidade da máquina. Então, a ideia desse tema, ele entra na área de controle, porque, no fundo, o gestor, ao fazer essa análise, ele tem condições de enxergar o todo do sistema, né? E entender aonde ele pode atuar, fazer a equipe trabalhar para chegar a esses resultados aí. Bom, pessoal, enfim, então aqui a gente teve nessa aula de hoje uma ideia de trabalhar nessa avaliação. A gente vai voltar a falar nisso, obviamente vocês vão trabalhar, vamos ter outros exemplos em sala também, até para depois vocês terem condições de fazerem exercícios, né? Alguma coisa precisou, se não ficou claro, precisaria de um maior esclarecimento, algo não está bem esclarecido, por gentileza. Nada? Ficou claro? Então, claro. Acho que não, né? Quando a gente começar a trabalhar, acho que as dúvidas vão aparecer um pouco mais. Ok, pessoal. Por hoje que a gente tinha programado é isso, né? Vamos acompanhar. Até o final dessa semana não será colocada nenhuma atividade. Para outra semana, sim, né? Temos a questão dos custos do orçamento para ser colocado na próxima semana. E essa questão aí da gestão, o controle de confiabilidade das máquinas, a gente vai pensar para daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, para dar um tempo de vocês lerem o material, a gente fazer mais umas atividades em sala para assimilar mais esse conteúdo. Enquanto isso, então, pessoal, um bom resto de semana para vocês. Bom final de semana, a gente se vê na próxima segunda-feira, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom final de Boa semana. noite. Boa noite, Boa professor. noite. Boa Até semana noite. que vem. Até semana que vem. Boa noite.